Se você quer saber como calcular o trabalho em uma transformação gasosa utilizando o método gráfico, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Como a gente já discutiu na aula anterior, que eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar depois, em física o conceito de trabalho está sempre ligado à transferência de energia através da aplicação de uma força. E no caso dos gases, quando que ele vai realizar trabalho ou vai ser realizado trabalho sobre ele? Quando o seu volume aumenta ou diminui. Certo? O volume aumentou, é o gás que está empurrando o ambiente. Então, ele que realiza trabalho, ele que transferiu energia. Se por acaso o gás é comprimido, o volume diminui, então o ambiente que transferiu energia para o gás. Aí a gente viu também o seguinte, para calcular esse trabalho é uma transformação isobárica, ou seja, uma transformação onde a pressão é constante, a gente podia utilizar a seguinte fórmula. O trabalho, que é o tal, né, aquela letra grega, era a pressão vezes a variação de volume. Só que, de novo, essa fórmula só serve para uma transformação isobárica. E se não for uma transformação isobárica? Aí você pode utilizar o método gráfico. E o método gráfico você pode sempre utilizar em um gráfico de pressão por volume. E como que você tem que fazer nesse caso? O trabalho vai ser o quê? Vai ser a área sobre a curva, só que vai ser o módulo desse trabalho, ou seja, o valor numérico dele. Então você calcula a área debaixo da curva, no gráfico pressão por volume, e aí você tem o valor numérico do trabalho. Mas e o sinal? Como que você vai fazer? Vamos analisar aqui. Olha esse primeiro exemplo. O que acontece? Você tem aqui um ponto A, um estado A, e tem uma transformação vai para o estado B. De tal maneira que o volume aumenta no processo. Olha a seta indo para a direita, o volume aumenta para a direita. Então o que acontece? Na hora que você calcular essa área, o seu trabalho é igual ao valor da área e o sinal dele é positivo. Agora olha o processo contrário. O ponto A tem um volume maior do que o ponto B. Então eu tenho uma transformação aqui de A para B, o volume diminui. Está indo para a esquerda aqui a seta. Então na hora que você calcula a área, você tem um módulo do trabalho. E aí você tem que colocar o sinal negativo porque o volume está diminuindo. Então, consequentemente, está sendo realizado trabalho sobre o gás. Ele está sendo comprimido. Então, nesse caso, trabalho negativo. E se por acaso o volume não alterar, o volume permanecer constante na transformação, significa que não houve trabalho, nem sobre o gás e nem do gás. Aí, no caso, vai ser o quê? Uma reta vertical, que a gente chama aqui de isovolumétrica. O que pode cair para vocês aí em vestibular, questões de prova e tudo mais? Não vai cair essa figura doida aqui. Pode cair, por exemplo, um triângulo, um retângulo ou um trapézio. Se por acaso cair um triângulo, como que você vai calcular a área? Só fazer base vezes a altura dividido por 2. Se por acaso cair um retângulo, aí você faz base vezes a altura. Se por acaso cair um trapézio, que é bem comum cair, aí você faz Bzão mais Bzinho, que é as duas bases somadas, vezes a altura dividido por 2. Então essas três áreas são as mais comuns de aparecer para vocês. 99% das vezes vai ser elas que vão aparecer. E outra coisa, pessoal, não se esqueça que o quadrado é um retângulo que tem os lados iguais. Mas para facilitar o entendimento, vamos fazer agora algumas questões. Questão 1. O gráfico representa um ciclo termodinâmico. Aí a gente tem pressão aqui na vertical, volume aqui na horizontal. Os trabalhos realizados nas transformações AB, BC, CD e DA são, respectivamente, aí tem as opções aí de nulo, negativo, positivo, por aí vai. Vamos analisar. Primeiro AB. Pessoal, AB. O volume aumenta, porque quando a seta tende aqui para a direita, porque o volume está aumentando. Certo? Ó, pega aqui, ó, ponto A, o volume está aqui, ponto B, o volume está aqui. Se teve aumento de volume, significa que aqui é positivo o trabalho. Agora de B para C. Pessoal, de B para C é uma linha vertical. Ou seja, o volume do A e do B são iguais. Então aqui vai ser um trabalho nulo. De C para D. Olha só, C tem um volume maior do que D.
Olha só, o volume do C está mais à direita. Então, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o trabalho é negativo. E por último aqui de D para A. De D para A é outra linha vertical. Toda vez que tiver uma linha vertical, o volume não variou. Se o volume não varia, o trabalho é nulo. Então, vamos lá. Tem que procurar positivo, nulo, negativo, nulo. Então, no caso aqui seria letra B, né? Ó, positivo, nulo, negativo, nulo. Questão 2. Um gás ideal sofre uma transformação como indica o gráfico. A gente tem o gráfico aqui. Determine o trabalho e diga se foi realizado pelo gás ou sobre ele. Pessoal, determinar o trabalho pelo método gráfico é só fazer a área de baixo aqui da curva de transformação. No caso, o gás saiu do estado A e foi para um estado B. Então, o volume diminuiu de 6 para 2. Então, o que a gente sabe? Que foi realizado sobre o gás. Então, o ambiente está comprimindo o gás. E eu vou calcular esse trabalho fazendo a área do trapézio. Então, o trabalho vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembra que no trapézio as duas bases são os dois lados paralelos. Então, aqui a gente tem a base maior e aqui a gente tem a base menor. Quanto que vai ser essa base maior? Vai ser do 0 ao 5.000. Então, aqui eu tenho uma base maior de 5.000. A base menor vai ser do 0 ao 1.000. A altura aqui vai ser do 2 ao 6, que vai ser uma altura de 4. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar aqui na fórmula. Base maior vai ser 5.000, mais base menor vai ser 1.000, vezes a altura que é 4, tudo isso dividido por 2. A respeito do sinal, o sinal aqui vai ser negativo, porque o volume diminui. Toda vez que o volume diminui, o trabalho é negativo, porque o ambiente realizou o trabalho sobre o gás. Fazendo aqui 5.000 mais 1.000, vai me dar 6.000. E eu posso cortar aqui, ó, dividir 4 por 2. Certo? Aí aqui embaixo dá 1. E aqui em cima dá 2, certo? Então vai ficar 6.000 vezes 2. Então o trabalho vai ser menos 6.000 vezes 2, que vai me dar 12.000 joules. Ou se você quiser deixar em notação científica, aí você pode colocar 1,2 vezes 10 a quarta joules, no caso desse 1,2 negativo, ou você pode colocar em quilojoules também. Aí você pode colocar assim, ó, menos 12 quilojoules, já que cada 1.000 joules equivale a 1 quilojoule. E de novo, foi realizado o trabalho sobre o gás. Por que foi realizado o trabalho sobre ele? Porque o volume diminuiu. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. E na próxima aula vamos fazer mais exercícios aí sobre o método gráfico. Um grande abraço a todos e até a próxima!